Boa noite, pessoal. Boa noite, Josi. Quem for chegando aí, me dá um joinha, me dá uma boa noite, pra saber que vocês estão aí. O evangelho plantado no peito é um novo alvorecer, seguindo as palavras do Bernadette, boa noite, seja bem-vinda. Quem mais está aí? Boa noite para quem está chegando. Pessoal, esses comentários aqui é um negócio complicado. Gislene, boa noite. Hoje eu estou vendo apenas quem manda algum comentário aqui. Não está aparecendo para mim hoje quem entra na live. Às vezes, normalmente aparece, né? Quem está entrando hoje só está aparecendo quem manda mensagem. Então manda mensagem aí, pessoal. Não saber que vocês estão aí. Boa noite para quem vai chegando. Só hoje nós vamos falar sobre o capítulo 21 do livro Nosso Lar. Legal que a gente está fazendo um capítulo por semana, né? Que a gente fica pensando, né? Nós já estamos aqui há 21 semanas consecutivas fazendo essa leitura. É bem legal. O Daí, meu amigo, boa noite, seja bem-vindo.
Então vamos lá, pessoal. Já são 7h30, 19 horas e 30 minutos. Nosso horário de iniciar as atividades. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos. Uma boa noite. Convido vocês a fecharem os olhos, a serenarem os corações, elevar o pensamento a Deus, Mestre Jesus, e a toda a espiritualidade amiga que nos auxilia e nos ampara em todas as atividades dessa casa, em todas as atividades do Centro Espírita Amor, Fé e Luz. Que esses irmãos possam nos auxiliar para que possamos bem compreender os ensinamentos, as mensagens que o nosso irmão André Luiz nos transmitiu através da psicografia de Chico Xavier. Que a paz do Divino Mestre vibre nos corações de todos aqui presentes, hoje e sempre, que assim seja. Então vamos lá, dar sequência à história, à grande aventura do André Luiz. Então hoje nós vamos falar sobre o capítulo 21. Nesse capítulo, André Luiz ainda continua a sua conversa com a Dona Laura, e a Dona Laura vai esclarecendo alguns pontos que o André Luiz ainda não teve, né, até o presente momento, oportunidade de tirar as suas curiosidades, de entender como que é que as coisas funcionam em nosso lar. A palestra, senhora Laura, exclamei com interesse, sugere numerosas interrogações. Relevar-me-á a curiosidade, o abuso. Não diga isso, retrucou bondosa. Pergunte sempre. Não estou em condições de ensinar. Todavia, é sempre fácil informar. Rimo-nos da observação e indaguei em seguida. Como se encara o problema da propriedade na colônia? Esta casa, por exemplo, pertence-lhe? Ela sorriu e esclareceu. Tal como se dá na terra, a propriedade aqui é relativa. Nossas aquisições são feitas à base de horas de trabalho. O bônus hora, no fundo, é o nosso dinheiro. Quaisquer utilidades são adquiridas com esses cupons, obtidos por nós mesmos à custa de esforço e dedicação. As construções, em geral, representam patrimônio comum sob controle da governadoria. Cada família espiritual, porém, pode conquistar um lar, nunca mais que um, apresentando 30.000 bônus horas, o que se pode conseguir com algum tempo de serviço. Nossa morada foi conquistada pelo trabalho perseverante de meu esposo, que veio para a esfera espiritual muito antes de mim. 18 anos estivemos separados pelos laços físicos, mas sempre unidos pelos elos espirituais. Ricardo, porém, não descansou. Recolhido ao nosso lar, depois de certo período de extremas perturbações, compreendeu imediatamente a necessidade do esforço ativo, preparando-nos um ninho para o futuro. Quando cheguei, estreamos a habitação que ele organizara com esmero, acentuando-se nossa aventura. Desde então, meu esposo ministrou-me conhecimentos novos. Minhas lutas na viuvez haviam sido intensas. Muito moça ainda, com os filhos tenros, tive de enfrentar serviços rudes. À custa de testemunhos difíceis, proporcionei aos rebentos de nossa união os valores educativos de que eu podia dispor, habituando-os, porém, muito cedo aos trabalhos árduos. Compreendi depois que a existência laboriosa me livrara das indecisões e angústias do umbral, por colocar-me a coberto de muitas e perigosas tentações. O suor do corpo ou a preocupação justa nos campos de atividades honesta
constituem valiosos recursos para a elevação e defesa da alma. Reencontrar Ricardo, tecer novo ninho de afetos, representava o céu para mim. Durante anos consecutivos, vivemos a vida de perene ventura, trabalhando por nossa evolução, unindo-nos cada vez mais e cooperando no progresso efetivo dos que nos são afins. Com o correr do tempo, Lísias, Yolanda e Judite reuniram-se a nós, aumentando nossa felicidade. Então, até aqui, pessoal, André Luiz questionou com relação à propriedade, né? Como é que se dá essa questão em nosso lar. Ô, meu amigo Marcos, há quanto tempo, meu amigo? Seja bem-vindo. Gasparina, boa noite, seja bem-vinda. E não é muito diferente do que nós temos aqui no plano físico. Ou seja, essas moradias, essas casas, elas estão sob o controle da governadoria. Mas as famílias, os núcleos familiares, podem adquirir o direito sobre o uso dessas unidades de habitação, através do trabalho. Né? Apresentando, então, como coloca aqui a senhora Laura, a dona Laura, 30 mil horas, bônus horas. Né? O bônus horas é, como ela bem coloca aqui, uma espécie de moeda de troca em nosso lar. Um pouco diferente do dinheiro que nós utilizamos aqui. Né? Um conceito um pouco diferente, nós vamos ver isso um pouco mais à frente. Então, as famílias podem adquirir essas unidades, o direito de uso dessas unidades, e nunca mais do que uma, ou seja, não há exploração. No sentido assim, não há como uma família ter duas casas e alugar uma casa. Né? Não existe isso. Você adquire o direito de usufruto, né? daquela habitação, para você e para os seus. Né? Então, o Ricardo, né, que é o marido da dona Laura, ele desencarnou primeiro e, logo que ele teve condições, ele entendeu a necessidade de se colocar ao trabalho, né, e preparou tudo, aguardando o retorno da dona Laura, em primeiro lugar, né, ao plano espiritual, e em seguida aos seus filhos. Então, quando a dona Laura chegou em nosso lar, o Ricardo já tinha conquistado o direito dessa casa e já tinha preparado essa casa. Né? Ele estava aguardando que ela retornasse para que eles pudessem, então, inaugurar essa habitação. E assim foi feito. E a dona Laura também faz um comentário aqui relacionado ao trabalho no plano físico, né? Onde ela coloca que o trabalho justo e os pensamentos justos, né? As preocupações justas com relação ao trabalho no plano físico, deram a ela alguma, vamos dizer assim, proteção com relação ao período no umbral. Como ela não teve tempo aqui no plano físico, né, devido às necessidades, ela não teve tempo de ficar elaborando muitas ideias, vamos dizer assim, no sentido de criando situações para ela, então isso não reverberou no desencarne dela. Né? Ela não tinha, vamos dizer assim, questões com as quais ela teve que lidar, né? Que a sua consciência a acusasse. Então o período dela foi muito rápido, o transporte dela pelo umbral. Né? Então aquele velho ditado, gente, só para a gente entender. Oficina vazia, cabeça vazia, oficina do diabo. Né? Ou seja, quando a gente está à toa, quando a gente está com muito tempo livre para ficar pensando, a gente vai começar a pensar besteira. A gente vai começar a cair nos nossos antigos erros, né? A recair nos nossos antigos erros. Então, quando eu não tenho tempo para isso, ou seja, quando eu me ocupo com o trabalho justo,
eu vou criar menos situações para lidar com elas no meu desencarne. Certo? Pessoal, se tiver alguma dúvida aí, por favor, vá perguntando aí, eu vou tentar esclarecer vocês. Se não der para ser durante a live, a gente depois, lá no grupo, a gente vai esclarecendo, tá bom? Após ligeiro intervalo em que parecia meditar, minha interlocutora prosseguiu em tom grave. Mas a esfera do globo nos esperava. Se o presente estava cheio de alegria, o passado chamava a contas para que o futuro se harmonizasse com a lei eterna. Não podíamos pagar a terra com bônus hora, e sim com o suor honrado, fruto de trabalhos. Dada a nossa boa vontade, aclarava-se-nos a visão relativamente ao pretérito doloroso. A lei do ritmo exigia então nossa volta. Aquelas afirmativas causavam-me viva impressão. Era a primeira vez que se feria tão fundo aos meus ouvidos, na colônia, o assunto referente a encarnações pregressas. Então, o que a dona Laura colocou aqui? Que, apesar de toda essa felicidade, né, vamos dizer assim, que ela encontrou no plano espiritual, né, o do reencontro com o Ricardo, né, e logo em seguida o reencontro com seus filhos, aquelas situações que foram criadas por eles no pretérito, aqui no plano físico, começavam então a vir, né, a consciência. E surgia então dentro deles a necessidade, o desejo de retornar ao plano físico para resolver essas questões. Aquilo que é criado no plano físico precisa ser resolvido no plano físico. Né? Por mais que eles estivessem trabalhando e produzindo no plano espiritual, eles não poderiam usar desses seus bônus horas, né, para resolver o que havia sido criado no plano físico. Eles precisavam retornar e trabalhar aqui essas questões. Mas então não nos vale nada o trabalho no plano espiritual quando eu retornar? Claro que vale. Mas esse valor não vai nos tirar a necessidade de retornar e de enfrentarmos as nossas questões no plano físico. O que nós vamos ter é conquistado, angariado, apoio, solidariedade de muitos espíritos através desse trabalho, que vão nos apoiar, vão nos auxiliar a enfrentar, a encarar novamente situações que nós criamos para serem trabalhadas e solucionadas. Tá bom? Senhora Laura, exclamei interrompendo-a, permita por obséquio uma parte. Perdoe a curiosidade. No entanto, até agora, ainda não pude conhecer mais detidamente o que se relaciona com o meu passado espiritual. Não estou isento dos laços físicos? Não atravessei o rio da morte? A senhora recordou o passado logo após sua vinda ou esperou o concurso do tempo? Então, com essa narrativa da dona Laura, o André Luiz teve então essa curiosidade, porque ele não se recorda de nada anterior à sua última reencarnação. Ou seja, aquelas encarnações anteriores e as suas passagens pelo plano espiritual anteriores, ele não tem lembrança. Ele só se lembra do último período em que ele esteve reencarnado e do que aconteceu após o seu desencarne. Então ele questiona a dona Laura por quê, né? A pergunta dele é essa: por que é que ele não se lembra? Porque até o momento aqui, até o entendimento que ele teve até o momento, seria necessário apenas que ele desencarnasse para que recuperasse toda a sua memória. Né? Assim, né, muitos de nós também podemos ter essa visão de que quando eu desencarnar vou me lembrar de toda a minha existência, de todas as minhas encarnações e de tudo que aconteceu. E não é assim que funciona, pessoal. Nós só vamos ter a lembrança da nossa última reencarnação. Né? A grande maioria de nós.
algumas exceções raríssimas, mas a grande maioria de nós só vai se recordar da nossa última reencarnação. Nós vamos estar ainda muito impressionados, né, pela nossa última reencarnação. Então nós temos as memórias da última reencarnação, a nossa aparência é da última reencarnação, certo? Esperei-o, replicou a sorridente. Antes de tudo, é indispensável nos despojarmos das impressões físicas. Então é isso que eu falei, nós ainda estaremos, né, quando desencarnarmos, muito impressionados com a nossa última reencarnação. Né? São essas impressões físicas que ainda estão muito vivas em nós. Nós precisamos então, para recordarmos de tudo, ou de outras vidas, de tudo não, mas de outras vidas, nos despojarmos dessas impressões mais fortes. As escamas da inferioridade são muito fortes. É preciso grande equilíbrio para podermos recordar edificando. Em geral, todos temos erros clamorosos nos ciclos da vida eterna. Quem lembra o crime cometido costuma considerar-se o mais desventurado do universo. E quem recorda o crime de que foi vítima considera-se em conta de infeliz do mesmo modo. Portanto, somente a alma, muito segura de si, recebe tais atributos como realização espontânea. Então, o que a dona Laura aqui está explicando? Que é preciso que nós tenhamos muito equilíbrio para que a gente possa se recordar de toda a nossa trajetória. Por quê? Porque nós já fomos algozes em muitas ocasiões e já fomos vítimas em muitas ocasiões. E se nós não tivermos equilíbrio realmente, nós não vamos conseguir recordar desses fatos, dessas ocasiões, de forma a edificarmos a nossa vida, ou seja, de forma a usarmos essas experiências como trampolins para a nossa evolução, para que a gente progrida, certo? A grande maioria de nós, se lembrar hoje do que aconteceu nas vidas anteriores, provavelmente vai se desequilibrar. Não vai ser produtivo para nós, não vai ser bacana, certo? Porque nós vamos lembrar de quando nós fomos vítimas, e aí a gente vai achar que nós somos eternamente vítimas, nós vamos trazer de volta esse sentimento, vamos aflorar esse sentimento. Ou, se nós formos os algozes, né, de crimes, talvez a gente não consiga lidar com isso hoje. Ou seja, vamos supor que nós, numa encarnação anterior, assassinamos alguém. Será que hoje nós temos condições de lidar com essa lembrança? De recordarmos o ato, o momento em que nós tiramos a vida física de outro ser, de outra pessoa? Né? Então essa é a grande questão. Então, de forma natural, ou seja, espontânea, são pouquíssimos os espíritos que recobram essas lembranças, certo? Porque é necessário que eles estejam realmente equilibrados, para que isso aconteça de forma espontânea. Mas a senhora recordou o passado de maneira natural? Perguntei. Explico-me, respondeu bondosamente. Quando se me aclarou a visão interior, as lembranças vagas me causavam perturbações de vulto. Coincidiu que meu marido partilhava o mesmo estado de alma. Resolvemos ambos consultar o assistente Longobardo. Esse amigo, depois de minucioso exame das nossas impressões, nos encaminhou aos magnetizadores do Ministério do Esclarecimento. Recebidos com carinho, tivemos acesso, em primeiro lugar, à seção do arquivo, onde todos nós temos anotações particulares. Aconselharam-nos
os técnicos daquele ministério a ler nossas próprias memórias durante 2 anos, sem prejuízo de nossa tarefa do auxílio, abrangendo o período de 3 séculos. Então, como é que foi o processo? Eles começaram, tanto a dona Laura quanto o marido dela, o Ricardo, após estarem em nosso lar, já estarem trabalhando, já terem se equilibrado um pouco mais, já terem recebido alguns conhecimentos a mais, alguns esclarecimentos a mais, eles começaram a ter flashes, reminiscências dessas memórias. Né? De repente vinha alguma coisa, uma imagem, uma lembrança, algo muito nebuloso ainda, que eles não conseguiam captar ou entender direito o que era. Então, eles resolveram então buscar um esclarecimento e a ajuda. Né? Foram se consultar com as pessoas que poderiam auxiliá-los, explicar, esclarecer a eles o que estava acontecendo. Né? E num primeiro momento, eles foram autorizados e foi recomendado a eles que eles consultassem os seus arquivos. Ou seja, todos nós temos arquivos, registros de toda a nossa história, de toda a nossa existência, desde o início, desde que fomos criados. Então imaginem vocês que arquivo monstruoso é esse. Né? Que banco de dados gigantesco é esse. E lá eles não se lembraram, eles não receberam as memórias no primeiro momento. Né? Eles foram autorizados a ler, a pegar os registros e ler as suas memórias. Tudo aquilo que tinha acontecido com eles, a narrativa, né, de suas histórias, nos últimos 3 séculos. Né? E aí a gente pode pensar aí que 3 séculos deve ter sido o quê? 3, 4 reencarnações, talvez, né? Esse período. Foi até aí que foi autorizado a eles. Durante 2 anos, eles ficaram lendo, né, os seus arquivos. Isso sem que isso atrapalhasse o seu trabalho. Ou seja, eles trabalhavam normalmente, fazendo as suas atividades, e naqueles momentos de folga, né, eles iam para lá para ler os seus arquivos. E isso foi durante 2 anos. Certo? O chefe do serviço de recordações não nos permitiu a leitura de fases anteriores, declarando-nos incapazes de suportar as lembranças correspondentes a outras épocas. Então vocês imaginem, eles não tinham ainda condições de recordar, de ficar sabendo o que tinha acontecido em épocas anteriores a esses 300 anos. Por quê? Com toda certeza, como nós vamos evoluindo e nós vamos melhorando a cada dia, a cada momento da nossa existência, imaginem nós hoje. O que será que há 400, 500 anos atrás, o que será que nós estávamos fazendo? Como será que foi as nossas encarnações? Quais as barbaridades que nós fizemos? Com certezas inúmeras. Né? Então, aqui nesse momento aqui, eles ainda não tinham condições de ficar sabendo dessas etapas sem se desequilibrarem. Então, foi permitido a eles falar, 300 anos para cá, vocês já conseguem lidar com as suas memórias. Vocês já conseguem lidar com o que vocês fizeram ou deixaram de fazer. Né? Então, vamos lá recordar esses 300 anos. E bastou a leitura para que se sentisse na posse das reminiscências, atalhei curioso. Então André Luiz perguntou, bom, aí foi só preciso vocês lerem que vocês lembraram de tudo? Não, a leitura apenas informa. Então o que aconteceu? É todo um processo. No primeiro momento, foi uma leitura. Era como se eles estivessem fazendo a leitura de um livro, né? Como nós estamos aqui. Ou seja, não eram, nesse primeiro momento, eles não sentiram como uma vivência deles. Eles foram informados. Depois de longo período de meditação para esclarecimento próprio e como surpresas indescritíveis, fomos submetidos a determinadas operações psíquicas
a fim de penetrar os domínios emocionais das recordações. Uma coisa, pessoal, é você ter ciência, você saber o que aconteceu. Outra, muito diferente, é você ter a sensação, o sentimento. É você se recordar do que foi que você sentiu. Tá? Então, imagine que você não lembre de nada, você não se lembra. Aí alguém te conta uma coisa, fala assim, olha, teve uma vez aí que você foi agredida aí fisicamente, aí a pessoa te deu uma surra, te bateu muito mesmo. Você ficou à beira da morte com essa surra. Aí como você não lembra daquilo, você fala, é mesmo? Foi? Aconteceu? Foi. Né? Agora, outra coisa é você se lembrar, você sentir, você ter a lembrança do sentimento, da emoção, daquilo que você vivenciou. Aí, como é que vai ser? Imagina aí com vocês aí um fato ruim, algo que aconteceu com vocês que vocês se recordem. Né? Imagina o quanto isso é ruim. Agora imagine aquilo que a gente já fez ou deixou de fazer, ou que a gente já sofreu em épocas passadas. A gente provavelmente não tem condições psicológicas, né, psíquicas de equilibrar isso dentro de nós. Então essa é a questão. Por que desse cuidado todo? Por que nós esquecemos, né, que não nos é permitido lembrarmos de tudo? Os espíritos técnicos no assunto nos aplicaram passes no cérebro, despertando certas energias adormecidas. Ricardo e eu ficamos então senhores de 300 anos de memória integral. Compreendemos então quão grande é ainda o nosso débito para com as organizações do planeta. Então vocês entenderam, gente? Está tudo armazenado em nós. Só que está, vamos dizer assim, adormecido. Né? Nós não temos acesso a essas lembranças. No momento certo, nós poderemos relembrar isso através do auxílio, né, desses técnicos que fazem vamos dizer assim, a reativação desses registros, dessas memórias, dessas lembranças. Tá? E aí, como aconteceu aqui com a dona Laura e com o Ricardo, né, nós teremos a lembrança desses períodos anteriores. Mas até que isso aconteça, melhor a gente não lembrar. Né? Afinal de contas, nós não fomos nada melhor do que somos hoje. Hoje é a nossa melhor versão. Nós nunca tivemos uma versão melhor. E onde está nosso irmão Ricardo? Como estimaria conhecê-lo? Exclamei sob forte impressão. A genitora de Lísias meneou significativamente a cabeça e murmurou. Em vista de nossas observações referentes ao passado, combinamos novo encontro nas esferas da crosta. Temos trabalho, muito trabalho na Terra. Desse modo, Ricardo partiu há 3 anos. Quanto a mim, seguirei dentro de breves dias. Aguardo apenas a chegada de Teresa para deixá-la junto aos nossos. Então aqui, gente, uma coisa interessante. O conhecimento, a consciência nos traz responsabilidades. Quando eu sei de algo, eu não posso alegar a ignorância, então eu tenho a responsabilidade. E foi o que aconteceu aqui. Eles tomaram consciência de tudo que eles haviam feito nos últimos 300 anos, e isso trouxe a eles a responsabilidade de retornar ao plano físico para resolver muitas dessas questões. Né? Então nós precisamos ter esse entendimento também. Será que nós estamos prontos para recebermos a informação, tomarmos consciência e assumirmos a responsabilidade? Essa é uma grande questão. Às vezes eu observo algumas pessoas que buscam na espiritualidade, tá? De forma geral, em filosofias espiritualistas, essas pessoas buscam
saber o que aconteceu nas vidas anteriores, o que elas foram, o que elas fizeram, né? E eu tenho assim, uma grande preocupação com isso, justamente por essa questão aqui. Será que essas pessoas que têm tanta curiosidade de saber o que fizeram nas encarnações passadas, será que elas têm a condição necessária para assumirem a responsabilidade hoje? Será que elas têm o equilíbrio para ficarem sabendo e não ficarem loucas, literalmente, hoje, sem perder o controle de hoje, sabendo que talvez o companheiro com quem se casou, a companheira, foi um inimigo do passado, foi alguém que lhe causou grande dor, grande sofrimento, que os filhos podem ter sido seus algozes, ou que eles podem ter sido algozes dos filhos. São questões, né, com as quais a gente precisa se preocupar. Existe uma razão muito séria para que exista o esquecimento, para que a gente retorne ao plano físico sem as lembranças das vidas anteriores. Existe uma razão muito objetiva para isso, muito séria, né? E a gente vê muitas pessoas tentando burlar essa lei, vamos dizer assim, né? Querendo uma curiosidade que, ao meu ver, nada saudável, né? Por quê? Nós não fomos nada melhor do que nós somos hoje. Nada. Hoje nós somos a melhor versão de nós mesmos. Então, eu olhar para trás buscando encontrar algo de melhor é um grande equívoco. Não vou achar nada de melhor do que hoje. Certo? E de olhar vago, como se a mente estivesse muito longe, ao lado da filha ainda retida na terra, a senhora Laura acentuou: a mãe de Heloísa não tardará. A passagem dela pelo umbral será somente de algumas horas, em vista dos seus profundos sacrifícios desde a infância. Pelo muito que sofreu, não precisará dos tratamentos da regeneração. Poderei, portanto, transmitir minhas obrigações no auxílio e partir sossegada. O Senhor não nos esquecerá. Então, o Ricardo, né, já retornou ao plano físico, nesse momento aqui, há 3 anos, ou seja, nesse momento aqui da história, ele é uma criança, né, um menininho de 3 anos. E a dona Laura já está se aproximando o dia da reencarnação dela, né, já está tudo organizado. Ela também vai retornar ao plano físico e eles já têm programado para essa encarnação, então, o reencontro novamente, onde eles vão novamente formar um núcleo familiar, né, e vão juntos buscar resolver algumas, né, das questões. É claro que nós não conseguimos, muito pouco provável, tá? Que a gente consiga resolver todas as nossas questões em uma única reencarnação. Mas eles vão voltar e vão buscar, então, resolver pelo menos algumas dessas questões. E vão, então, continuar esse processo de crescimento, esse processo evolutivo, assim como todos nós. Tá? Então, a dona Laura está esperando, né, a filha dela, a mãe daquela neta que está lá na casa dela já está certo que ela vai retornar ao plano espiritual também. E devido às suas lutas no plano físico, às dificuldades pelas quais ela passou, ela também não vai ficar muito tempo no umbral. Vão ser apenas algumas horas, conforme o planejamento já existente. E ela também já vai estar bem desperta, logo estará desperta e em condições de assumir as atividades, né, e os cuidados com a filha e o restante do núcleo familiar. Tá bom, pessoal? Então é isso. Mais uma vez, pessoal, se tiverem alguma dúvida, quiserem conversar algo sobre o livro, me mandem lá no grupo, a gente vai conversando, vai tirando dúvidas, tá bom?
Às vezes na live aqui é complicado a gente estar respondendo, falando alguma coisa a mais, mas o grupo está lá para a gente poder se comunicar, tirar as dúvidas e se informar, ok? Então, mais uma vez, convido vocês a fecharem os olhos, elevar o pensamento a Deus, o Mestre Jesus e a toda a espiritualidade amiga que nos assiste, nos ampara nas atividades do Centro Espírita Amor, Fé e Luz. Vamos agradecer a esses irmãos todo o cuidado, todo o carinho que eles têm com cada um de nós. Vamos agradecer todo esse apoio. Vamos pedir a esses irmãos que estejam sempre conosco, nos auxiliando a colocar em prática todos os conhecimentos adquiridos, colocando em prática toda essa informação. Que possamos ter uma noite de paz, de amor, de serenidade e uma excelente semana, muito produtiva. Que a paz do Mestre Jesus vibre nos corações de todos aqui presentes, hoje e sempre, e que assim seja. Gratidão, pessoal, pela presença de vocês, e sempre lembrando que a Casa Espírita tem o trabalho da Conversa Fraterna todas as segundas-feiras, após esse nosso estudo, tá? Quem quiser participar da Conversa Fraterna, é só preencher o formulário que está lá no grupo e os nossos companheiros vão entrar em contato com você através do WhatsApp, uma videochamada, para vocês conversarem, trocarem ideias e buscarem esclarecimentos à luz da doutrina espírita. Tá bom? Sexta-feira, reunião pública às 19h30. Espero ver todos vocês na nossa reunião pública. Tá bom, pessoal? Um grande abraço, muito obrigado pela presença e até mais. Tchau, tchau.